Olá, minha saudação a todos, meus respeito a todos, a benção de todos. Vou responder nesse vídeo aqui uma pergunta de um grande telespectador do nosso trabalho, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Meu querido Marcos, tá? Aí de Belford Roxo, muito obrigado mesmo pelo carinho da sua pergunta. E muito obrigado por você ser um bandista e acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. A Umbanda do Rio de Janeiro, do Brasil toda, mas tem um toque especial a Umbanda Carioca, porque eu tive a honra e o prazer de um dia conhecê-la. E um pai de santo chamado Alexandre, né, estava incorporado com o senhor Tranca-Rua de Imbaré, Bahia. E eu cheguei numa sessão da casa dele, sem ele nunca ter me visto na vida. Aquela entidade, seu Tranca-Rua, leu a minha vida, mostrando toda a verdade, a seriedade desse culto maravilhoso que é a Umbanda. Meus respeitos a todos os cariocas. Já estamos aqui planejando em breve fazer um grande toque ali na cachoeira, né, do Alto da Boa Vista, né, lá da Tijuca. Estamos preparando aí, estudando a possibilidade da gente interagir com a Umbanda de Manaus, com a Umbanda que eu conheci, com a Umbanda Carioca, fazer um grande toque aos nossos caboclos, tá bom? Um projeto, não tem nada certo ainda, mas se eles quiserem, eles dão um jeito para fazer acontecer, né? Bem, o querido Marcos, ele me perguntou o seguinte: por que que se faz a pipoca do velho? Pipoca de Obaloaiê, as flores de Obaloaiê, né? Por que que se dá pipoca a Obaloaiê? Primeiro, a pergunta é maravilhosa, ainda mais quando parte de uma pessoa que quer aprender. Eu não sei tudo, mas tudo que eu sei, eu posso passar, né? Então, não sei tudo. Se eu disser, eu sou o sabidão, que sei todas as respostas. Na verdade, eu não sei nem todas as perguntas. Então, até aqui é onde eu aprendi. Eu vou compartilhar com você e com vocês essa resposta maravilhosa, né? Espero que seja de grande valia para todos. Bem, todos os oris, eles não tinham donos, né? Todos os oris não tinham dono antes de vir para a Terra. E já lá no céu, Olodumare, né, o grande criador, junto com Ajalá, que moldou as cabeças, né, Obatalá, que deu o sopro, que deu o segredo da vida, tal. Enfim, cada cabeça precisava de um guardião para vir para a Terra. Os nossos oris, todos os oris dos humanos da Terra, precisava de um guardião para proteger o ori de todos os ataques, de todos os infortúnios, né? E aí então tornara-se a palavra, todas as grandes divindades da natureza, tornara-se um grande guardião do ori, com a expressão ori cabeça e chá guardião. Guardião das cabeças, guardião dos ori. Aquele que protege, o defensor, o que guarda a vida, o que ajuda na vida, né? Contra os ataques dos espíritos que vêm da escuridão atacar a terra. Que são legiões imensas, né? Então esses orixás, cada um ficou ali com domínio. Outrora teria vencido, teria a façanha de vencer, de aplacar, de dominar cada legião de espíritos desses que causam infortúnio na Terra e atacam diretamente o ori dos seres humanos. E os de Omolu seriam os ajoguns, né? Que denomina algum desses espíritos ajoguns, mas também tem Eleninim, tem dentre outros, né? Os ajoguns de Omolu, eles causam na Terra e afetam, atacam o ori dos homens, ou seja, atacam nós com a praga, com a varíola, com a peste, com a seca, com a miséria e com as chagas. Então, Omolu, o grande guardião da terra, dos segredos da terra, das riquezas da terra, por isso que tornara-se ele Oba, Rei, Luaiê, Rei da terra, o Senhor de todas as riquezas
é Obaloaiê. O verdadeiro rei de tudo é Obaloaiê. Só que ele sempre teve uma grande briga, uma grande guerra. Ele sempre traçou uma grande guerra contra esses espíritos. Seria o defensor da terra, o verdadeiro defensor da terra. É ele que aplaca as doenças, as pragas, as misérias, a peste, a seca. Porque, cá para nós, você acha que uma divindade criada por Olodumare e por Deus vinha dar doença para as pessoas? Vinha trazer coisa ruim para as pessoas? Não. Já imaginou? O santo que eu cuido, no dia que eu não cuido, ele me dá uma doença. Ele me dá um infortúnio, ele me dá uma praga, ele me joga uma... Não, orixá não é isso. Orixá é divindade, algo divino, fragmentado nas forças e nos elementos da natureza. Orixá são elementos da natureza fragmentados, divinizados, criados pela deidade maior do universo, que se chama Olodumare, Olorum, né? Enfim, e são guardiões da terra, são guardiões da vida, são eles que fazem a manutenção da vida. Outrora é a natureza, para você entender de uma forma bem clara, a natureza, a água, as folhas, as pedras, tudo tem um porquê na vida, na natureza. E quanto mais se acaba com isso, mais o infortúnio ataca a terra. Exatamente. Quanto mais se polui o rio, mais o ajogum do câncer, das pragas, dos vermes, ataca o corpo dos humanos. Quanto mais se corta as árvores, se queima, né? O que acontece? Mais os ajoguns, eles atacam a terra, trazendo as doenças que as árvores segurariam pelo vento, pelo ar, que são as doenças respiratórias. Esse vírus que tivemos agora, coronavírus, isso é um ataque de Ajogum sobre a terra. E é legião. Legião, não é 1, 2, 3, não. Imagine uma divindade, uma só energia, conseguir aplacar uma legião de milhões, de sei lá quantos, bilhões de espíritos que vêm atacar a terra, que vêm atacar a vida. E por isso que se chama guardião da vida. Ori, cabeça, Ixá, guardião. Guardião da cabeça. Cabeça é a vida, Ori é a vida, né? Então, Omolu tem a comida, o elemento, que aí entra em outro ponto, que é o elemento apaziguatório dessa classe de ajoguns, dessa classe de espíritos que atacam a terra, né? O que aplaca as doenças, as pragas, as pestes, as varíolas? Quem é? A pipoca. Se eu sou de Umbanda, eu não conheço a história de Omolu, não sei a lenda dele, mas eu sei que pipoca, um banho de pipoca no Cruzeiro das Almas, no Cruzeiro do Cemitério, na terra, no mato, já tira as doenças. Por quê? Não é o Omolu que causa doença em ninguém não, minha gente. Tire essa culpa dele. É os espíritos que ele guerreia. É uma legião de encosto, de eguns, de ajoguns, perdão, que ele domina, que ele aplaca. É a mesma coisa o culto de Inhaçã. Ou você acha que o culto de Inhaçã é só essa maravilha de, né, ela dançar com a mão, que é só uma dança simbólica? Não. Aonde Inhaçã está, os eguns estão. Eles moram embaixo da saia dela. É ela que tem domínio sobre os mortos, sobre as almas penadas, principalmente aquelas furiosas, que são das pessoas que se enforcam, são das pessoas que cometem suicídio, que não conseguem encontrar a luz. Então Inhaçã detém domínio sobre esses encostos, sobre esses eguns, né? Porque ainda tem a diferença de egum e de egungun, né? Então Inhaçã tem um domínio sobre os eguns. Omolu, Obaloaiê, tem um domínio sobre os ajoguns que causam infortúnio na terra. Eles lutam contra a vida na terra. Eles são de praga, eles são de miséria, eles são de seca, de doença. E não é à toa que muitos axés, por saber que a hora mais quente é a hora de Omolu. É a hora que o Oluaiê está na terra, né? Por isso que me tem axé que só dá comida para Omolu meio-dia, quando o sol está sobre a terra, esquentando a terra. Que é justamente nesse momento que se joga a flor. Ou seja, o milho sobre a terra quente floresce. O milho é o elemento da guerra, o elemento de ação, o condensador da ação. Por isso que se faz muita coisa para Ogum,
Mas enfim, aqui não vamos tratar aqui da pipoca, do buburu, né? É o elemento apaziguador dos espíritos que atacam a terra, né? E somente Omolu tem domínio sobre eles. Então, quando eu coloco uma pipoca para Omolu, aplaca os espíritos que andam com ele, os ajoguns que guerreiam sobre nossa saúde, sobre o nosso caminho na terra, né? Trazendo doença. Então, a gente joga pipoca para florescer a terra. Ou seja, para a terra se apaziguar. De mesmo modo que a gente tem que entender que o culto de Omolu é totalmente ligado à terra. E quando se trata da terra, ali vem a Jogum, ali vem Elinini, ali vem Yamin, ali vem Onilé, né? A terra, tudo vem da terra. Se você prestar atenção na cultura iorubá, não existe peji. Só existe culto à terra. Os ibás ficam tudo no chão. Por quê? Porque toda a energia é da terra. E Omolu é um dos principais orixás da vida. Né? Porque imagine eu ter amizade com aquele que tem o domínio de afastar a morte, de afastar a doença que ataca meu corpo. Omolu, Obaloaiê. Eis a importância do culto dele. E por que a gente cultua muito Oxum? E se a gente não conhecer o outro lado de Oxum, a vida se afunda, a vida fica sem brilho e sem amor. Quantas filhas de Oxum sofrem por amor, né? Por causa que elas não conhecem que o culto de Oxum está ligado diretamente ao culto de Yamin também. A grande mãe, as entranhas, a tripa, o ventre, a água do parto, né? E voltando para o Omolu, é ele, Obaloaiê, que é o senhor da terra, o grande rei, o rei de tudo é Obaloaiê. Obá, o grande rei. Só ele tem esse título de Obá, rei. O Xangô também tem o título de Obá, mas lá na frente, Omolu, a terra, deu tudo que a terra, tudo que a vida precisa. Então, ao nosso culto à terra, a Onile, as grandes mães ancestrais, é para aplacar esses espíritos que vivem na escuridão, atacando, assolando a terra, trazendo sempre desgraça, praga, doença, não só para a vida da pessoa, mas também para a sociedade. Então é uma guerra dos orixás contra os espíritos que atacam a terra. E nós cultuamos os orixás como nosso defensor, guardião da nossa vida, nossa cabeça, né? Que é o Senhor do destino dos homens. Então, minha gente, a pipoca é o elemento apaziguatório de apaziguamento dos infortúnios de Omolu. Omolu não joga doença em ninguém, Omolu não joga praga em ninguém, Omolu tira, Omolu leva, Omolu carrega, ó. Ele carrega o peso do mundo nas costas. Só ele tem esse poder de dizer... Aqui em Manaus a gente fala mesmo assim, né? Uma língua popular, um ditado popular que a gente fala assim quando a gente quer que alguém vá embora. Pega o beco. Então, Omolu é aquele que chega assim, ó. Larga esse corpo. Passa a pipoca no corpo que aquelas doenças, aquelas pragas, aqueles espíritos que estão ocasionando a praga, a doença e a peste vão embora. A única coisa que a pipoca não cura, né? São as doenças genéticas. Porque as doenças genéticas são uma criação do próprio Obatalá. Isso aí é outra lenda. Porque não existe ebó nenhum que faça uma perna nascer em uma criança que nasceu sem perna. O máximo que pode fazer é colocar uma prótese. Mas não existe um ebó que faça nascer uma perna para quem nasceu sem perna, né? Então, é uma doença do céu, uma doença genética. O problema de ebé já é uma outra situação que deve ser olhada, sacada, para poder ter uma vida tranquila. Porém, as doenças que a terra causa no homem, as mazelas que a terra causa no homem, são ocasionadas por Ajoguns, espírito do infortúnio. E Omolu, Obaloaiê, tem domínio sobre eles. Há quem diga, inclusive, que Omolu tem os seus próprios Ajoguns que trabalham, que andam com ele, né? E aí tudo se aplaca, esses espíritos da peste, da doença, quando você faz as coisas para Omolu, né? Por isso que é muito perigoso botar um barco que vá muito Omolu. Já fica essa dica aqui. Você que gosta de estar botando aí barco de 4, 5 Omolu, é perigoso, porque vai atrair muito Ajogun. Imagine o dobro, o triplo, quadriplo de legiões.
Quando bota o Shogun, quando bota muito em ação, já viu que tem essas questões, tem que jogar bilho em branco em cima da casa, porque tá quente a casa, porque é muito espírito ali, e não é o orixá, e sim os espíritos que andam com eles, né? Não venha me dizer que você não sabia disso, que existem, os crentes chamam de encosto, que existe vários espíritos, legião de espíritos que ocasionam praga, desgraça, doença no mundo. Não sabia? Pesquisa aí o que é Jogum. Pergunta de um babalaô, pergunta de quem veio da África. Quem está no Brasil está perdido que nem eu, está buscando conhecimento ainda, estamos ainda estudando, descobrindo, né? Mas aquele que veio da África sabe que lá que existe essa questão de aplacar. Não é à toa que você vai entender também por que quando se parte um obi, seja para qualquer orixá, tem que jogar água na terra. Heró, né? Que é justamente para aplacar. Ó. Existe muito essa preocupação, a gente está sempre preocupado em apaziguar a terra. Mas será que é o Baloaie que está sempre furioso com a gente? Não, muito pelo contrário. O Baloaie está aqui para nos ajudar, para não deixar a praga chegar na nossa casa, para não deixar a doença chegar na nossa casa, para não deixar esses Ajogum dominarem o nosso corpo, trazendo praga, doença e a morte. Então, a gente usa os orixás para isso, para ser o elemento, para ser o nosso defensor mesmo. E o que acontece? Voltando a água no chão, a gente sempre joga água no chão. Vai partir um objeto, tem que jogar água no chão para apaziguar esses espíritos, porque eles vêm da terra também. Ele vem do calor e a terra está sempre quente para eles. Então o que acontece? Eles estão sempre em fúria. São espíritos furiosos que precisam ser apaziguados, aplacados. Não é à toa que em tudo onde tenha sangue, e até que não tenha sangue, até no Bori tem que ir a caçar. Elemento fundamental de aplacar as grandes pragas da terra, de aplacar a fúria da terra, dos espíritos do infortúnio, aqueles que estão guerreando contra a nossa vida, contra a nossa sorte, contra o nosso amor. Exatamente. Que é o Ecó, o Acaçá. É muito importante ter ali em tudo que se faça, porque eles vão vir mesmo sem ser chamado, né? E precisa ali o quê? Aí é uma coisa que vai puxando a outra. Mas enfim, nós estamos falando aqui da pipoca. Então, para você entender, para você entender todo elemento que você vê ali como oferenda, como oferta, como admuco, enfim, como é bom. Cada comida daquela dali tem um significado e combate, aplaca, afasta e tira um espírito que está ocasionando um determinado infortúnio na vida dos outros, na vida de um indivíduo. Exatamente. A pipoca, ela é o remédio para afastar. É como se, vamos imaginar, já viu esse tipo de verme, né? Quando você vai, principalmente quando a gente é criança, que a gente faz esse exame no médico e detecta, né, um determinado tipo de verme no organismo ali, ocasionando diversas consequências. Então existe um remédio, né, específico para determinado grupo, né, de vermes. Exata, a mesma coisa. Existe um determinado elemento que é para aplacar, despachar, encaminhar de volta para sua origem aquele espírito que está ocasionando o infortúnio, seja na saúde física, seja na saúde mental, seja na saúde espiritual, né? Então, a pipoca entra como aquele remédio que é o que leva os espíritos causadores das doenças, das pragas e das misérias. Tá bom? Então, mesmo sem ser de candomblé, sem ser da cultura de Ifá, qualquer pessoa sabe que tomar um banho de pipoca tira o peso da vida. Então já ficou mais uma dica aqui, ó. Então, o que é pipoca? Por que se dá pipoca, Alaomi? Porque somente a pipoca apazigua os ajoguns do infortúnio da terra, os espíritos que guerreiam contra a terra. E é como se você jogasse flores na terra, para a terra se acalmar, para esses espíritos se acalmar, para esses espíritos, ficarem apaziguados e ir embora, né? Por exemplo, o milho branco, o ebô, a canjica branca, é o maior condensador da paz, da harmonia, né? Da tranquilidade. Daí então se faz tudo com ele. O ecó, se joga em cima da casa para que haja paz na casa, se bota dentro dos santos quando está muito quente, né?
Então a importância de conhecer cada elemento daquele que compõe o ebó. Às vezes a pessoa pergunta assim, como é que arma um ebó? Ah, eu tenho aqui uma lista do ebó Sá, tenho aqui a lista do ebó Odi, tenho aqui a lista do ebó tal. É muito importante que você conheça qual é o significado de cada elemento ali naquele ebó. Entendeu? Olha aí, ó, tá passando a zoada aqui. O que acontece? Então, eis a importância de você conhecer, para que você não faça o cliente gastar um jornal numa lista de um ebó, sendo que só 4, 5 elementos daquele vai resolver o problema dele. Né? Então, por isso que ebó no Ifá, ele é sacado no Odu, no jogo. O próprio Ifá recomenda, e são coisas simples, né? Porque realmente é isso, ó. É para aplacar uma energia que está ali e transformá-la em irei, positiva. Então não há necessidade desses ebós de 2 jornais, não há. Dependendo da situação, cada caso é um caso, né? Então se você conhece o que significa cada elemento, o que significa a pipoca, para que serve a pipoca, creio que eu tenha falado um pouco, né, nesse vídeo, né? Pode ser que eu esteja errado, peço até perdão, né, por antecedência. E se tiver uma outra resposta, por favor, publique aqui, ó, que eu quero aprender para compartilhar com vocês, com nossos amigos. Compartilha aí, eu acho que isso não vai deixar ninguém rico e ninguém pobre, porque compartilhou uma verdade do que estuda, né? Então, é essa questão. Por exemplo, vamos falar aqui de uma outra energia, né? Por exemplo, Nanã, né? Uma divindade que é muito melindrosa, de muito respeito a ser iniciada, a ser feitas as coisas para ela, né? Tudo com muito silêncio, né? Que não vai o metal, que não vai isso. Então, mas por que se fizer as coisas erradas para Nanã, alguém pode morrer na casa? Né? Por quê? Será que Nanã vem de lá matar as pessoas? Não. Nanã não, Nanã é anciã, é a dona da longevidade, inclusive. A dona do cérebro. No Bori ela é saudada para o cérebro. Moral da história. No outro vídeo eu vou contar essa história, mas hoje nós estamos falando da pipoca. Então, a caçada tem um significado, para que serve, quando serve, do branco, né? Do amarelo e do vermelho. Os milhos, todos têm um significado, tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? Cada elemento que compõe o ebó, cada elemento que compõe uma oferenda, um adimu, né? Comida seca, tem um significado, né? Os acaçás que vão em cima, os quiabo, as bolinhas, os não sei o que, os abará, tudo tem um significado em cima de uma comida. Nada é porque tem que enfeitar, enfeite com isso. Mas só para enfeitar? Não, tem um significado espiritual, religioso. Até porque toda comida, ela é um ebó, né? Então, às vezes, por isso que muitas das vezes, só da gente arriar uma comida, vamos imaginar, só de arriar um ebó no pé de Oxalá, já se resolve muita coisa. Já acontece muita coisa de benevolência na casa, na vida da pessoa. Né? Então, porque cada elemento que compõe a oferenda e o ebó é condensador de uma energia essa que torna-se a isca que fisga o espírito do infortúnio e leva ele de volta para o seu local de origem. Eis que entra o carrego do ebó, aonde despachar, aí tudo tem que ser sacado no jogo. O jogo é que vai designar para onde vai aquele espírito, aquele carrego, né? Se vai para o mato, se vai para as águas, se vai para tacar fogo, né? Porque tem que devolver não o carrego do ebó, mas sim aqueles espíritos que estão ali se alimentando com fúria, eles têm que ser despachados. Tem que ser encaminhado de volta para o seu local de origem, né? Local esse que é lá para as biboca, não sei da onde, né? Mas enfim. Então, eis a importância da pipoca, eis a importância do culto de Aomolu. Por que cultuamos ele? Porque todos os orixás, essas divindades, todas essas divindades são tidas como guardião do Ori. Ori, cabeça, Ixá, guardião. Guardião da cabeça. Cabeça é vida, né? Então, nós cultuamos orixás para guardar nossas vidas contra esses espíritos que atacam a nossa vida, o nosso caminho e atrapalha a gente, traz problema pra gente. A gente tem que estar sempre despachando esses caminhos, né?
Que na verdade as pessoas botam a culpa nos caminhos. Eu tenho que fazer um ebó de negativo. Você não tem que despachar o Odi, você nunca vai despachar o Odi da sua vida. Você vai despachar os espíritos que respondem no caminho do Odi. Você vai despachar os espíritos que estão lhe atacando, que vieram nos caminhos de Ossá. Ossá é o diagnóstico, mas tem um ataque. Os Odus, ele é apenas um diagnóstico, está vindo um ataque de um espírito que responde dentro desse caminho. Por isso que cada caminho tem o seu espírito maléfico e o benéfico. Né? Que é quando ele causa a positividade na vida da pessoa e quando ele causa a negatividade. Tudo isso é espírito. Né? 99% das doenças do mundo é espiritual. Você vê que quando se trata da questão espiritualidade, a gente já vem de um Ebé, comunidade, uma legião dos nossos ancestros do céu, a nossa família do céu. Você vê que a gente já começa, nosso corpo humano, a matéria física humana, ela é o portal desses dois mundos. Nós somos o portal vivo dos dois mundos. Porque através de nós, o nosso Ebé volta à Terra. Exatamente. É a nossa continuidade na Terra, a continuidade deles na Terra. Eu sou a continuidade do meu Ebé e a de mim será eu darei continuidade na Terra. Que é quando você vê que ali no esperma já vem milhões de embrião, milhões, como no céu, milhões de Ebé, né? Comunidade, né? Que ali já é traçada uma grande guerra, que aí um fecunda, parte para a parte feminina da história, a parte masculina que vem do céu, a parte feminina que é a terra, que encaixa, que vai fecundar numa grande bolsa de água que está ligada à mãe Oxum, às grandes mães ancestrais. Aí passa por 9 meses, que são 9 céus, de volta para cá, trazendo toda a herança ancestral, toda a descendência, a ciência chama de todos os genes, né? A genética, né? Dos antepassados, para trazer de volta a essa vida em um novo ser, né? E aquela guerra que existe no céu, ela, como viveu na terra, ela vai ser contra você. Então, por isso que nós, todos os dias, temos que apaziguar a terra. Por que, Alaumir? É quando o pai de santo acorda de manhã e joga água na porta, apaziguando o chão, ó. Tirar os infortúnios, sabe lá quantos espíritos estão me esperando lá na esquina para me matar, para me roubar, para fazer desgraça contra mim. Então eu tenho que apaziguar eles, ó. Porque, inclusive, nós vamos falar no vídeo do Agé, como aplacar isso, num outro vídeo, como são aplacados, né? O que é Agé? Para você entender que nós somos a matéria física do axé e do agé. Quando o negativo toma conta do meu corpo, ele faz eu matar, ele faz eu roubar, ele faz eu ser uma pessoa de destruição. Eu consigo com a minha língua destruir uma família, destruir uma casa, destruir um axé. Mas quando eu tô com o meu axé positivo, com o lado dele positivo, o meu Odu positivo, que é os espíritos que vieram nele positivo para a Terra, que eu trouxe para a Terra, e o meu negativo aplacado, apaziguado, eu consigo trazer uma mensagem de união. Eu consigo trazer uma mensagem... Eu consigo trazer uma mensagem de união. Eu consigo trazer uma mensagem de paz. Eu consigo unir um casal com uma conversa. Eu consigo ser a paz. Eu consigo fazer a paz. Eu consigo ter paz. Eu consigo fazer o amor, ser a luz na vida das pessoas. É quando o Espírito que veio comigo para a Terra, através desse caminho que nós viemos viver, cumprir, né? Que nós viemos cumprir uma missão do nosso caminho, nós conseguimos, com a minha ajuda espiritual, nós somos o corpo e os espíritos dominam nossa vida e o caminho, os Odus dominam o nosso caminho. É por isso que é importante equilibrar, cuidar. A gente acaba cumprindo a nossa missão ao encontro do retorno, que é a nossa origem, chamada Xexé. É quando nós voltamos por um. Nós não podemos nessa vida se desencaminhar do céu, porque nós viemos cumprir uma vontade do céu. E não podemos se agraciar muito da terra, porque aqui só é guerra. E nós devemos aplacar, cessar essas guerras continuamente, todos os dias. Axé para todos, a bênção de todos. Espero aqui ter compartilhado com vocês, que seja de grande valia. Eu não sou o pai Google, não sou a mãe enciclopédia do candomblé, não sou o sabe-tudo, mas sou uma pessoa que gosta de pesquisar, de ler e me informar com as pessoas certas, nas fontes certas.
E sempre trago uma informação aqui baseada em estudos e pesquisa para que seja segura, de grande valia para você. Meu querido Marcos do Rio de Janeiro, meu muito obrigado pela pergunta e espero aqui ter compartilhado com vocês essa pequena informação, né, da pipoca, de buru, do buru, né? Num próximo vídeo eu posso falar quando é importante fazer ela na terra, no dendê e no óleo, né? E algumas vezes coloca o coco, né, cortado em lasca, tornar-se o tabuleiro de Obaloaiê. Tudo tem um porquê que fizer, tarará, tarará. Mas no próximo vídeo. Meu muito obrigado. Gostou desse vídeo? Escreve aí, dá um like, assina o sininho e se inscreva em nosso canal, porque vai vir um melhor ainda, tá bom? Se inscreva em nosso canal, por favor. O próximo vídeo vamos falar de mais coisas. Quer participar do nosso grupo fechado no WhatsApp de estudo? Entre em contato com a gente. Quer adquirir o curso, se inscrever no curso de Odologia para estudar caminho? Entre em contato com a gente, tá bom? Meu muito obrigado. Beijo de luz no coração de todos. Axé!